Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, né? É uma honra tê-los conosco para a gravação da nossa terceira aula, né? Vamos falar sobre a transitoriedade da vida e o temor a Deus. Um assunto muito importante, né? A nossa lição ela está em Eclesiastes 3, versículo 10, 11, 14 e a partir do 18, versículo 18 ao 21, né? Que vai falar sobre essa questão da transitoriedade da vida. É importante, né, que nos atentarmos aqui, que conforme foi falado da questão da brevidade da vida na aula anterior, né, quando nós vamos falar dessa transitoriedade, ou seja, que a vida é curta, né, e vamos discorrer sobre por que o homem ele tem desejo de viver para sempre, algo que às vezes até nos assusta, quando nós vemos algumas matérias, né, voltadas para esses assuntos secularizados, e ver que esse desejo de viver para sempre, na verdade, ele vem de Deus, né? Não é do homem. Isso não é ideias humanas, né? Ou contemporânea, né? Portanto, o desejo de viver para sempre é um projeto de Deus para a vida do homem, né? Vamos falar sobre a questão do Kohelet, né? Dele falar da alma de bicho e de homem. E a questão é se alma de bicho e alma de homem é tudo igual, né? Falamos sobre essa questão. E, importantíssimo aqui, vamos fechar falando sobre o temor a Deus, discorrer um pouco do que é esse temor a Deus, que muitos tratam como se fosse um medo, né? E medo e temor são coisas diferentes, distintas. E, por fim, fazer uma breve análise sobre a sociedade atual à luz de Eclesiastes 3, 21. Esse é o propósito da nossa lição de hoje. Pai do Senhor, portanto, no tópico 1, nós começamos a falar sobre esse desejo da eternidade que o ser humano tem, né? Nós podemos ver aí, por exemplo, a ciência que tem tentado criar armazenamentos de consciência artificial para guardar as ideias, as mentes, a forma de pensar de determinadas pessoas. Isto nada mais é do que o resultado do homem caído tentando de forma errada voltar-se à origem da criação, né? O Senhor, como nós sabemos, uma das suas qualidades únicas de Deus é a eternidade. Ele está desde o princípio e sempre existirá. Então, em suas principais criações, ele colocou este anseio pela eternidade, porque nós somos imortais. Nós, seres humanos, por exemplo, nascemos, mas não iremos morrer, viveremos eternamente. Quando o nosso corpo físico, como a gente vai debater um pouco mais sobre a aula, quando o nosso corpo físico morrer, o nosso espírito ainda assim existirá pela eternidade. Então, isto está dentro do nosso DNA, o nosso DNA que o Senhor colocou lá na criação. Nós temos, por exemplo, os anjos também, que são já seres celestiais, que também são eternos. Desde o momento que eles foram criados, eles irão viver eternamente. Então, o Senhor colocou dentro de nós esse desejo pela eternidade, e o homem caído, então, como resultado disso, tem procurado de outras formas manifestar esta eternidade sem ser pelo propósito de Cristo, sem ser pelo propósito de Deus. Como nós comentamos, há aí tentativas de armazenamento de consciência. É importante também como as pessoas tentam criar algo em que terá o seu nome ali e esse nome irá passar de geração em geração. Seria como uma forma de se manter eterno, né? Nós temos coisas que foram inventadas e tem o nome da pessoa. É uma forma que ela achou ali de estar tentando ser eterno. Mas nós vamos aprender que o que Deus tem para nós vai muito além desse simples, dessa transitoriedade da vida terrena. É bem interessante essa questão, né, irmão Pablo? E aí, como nós colocamos aqui na nossa revista, esse desiderium a eternitatis, né? Essa palavra em latim que significa o desejo pela eternidade. Portanto, aqui o Kohelet, né? Ele vai nos dizer que é Deus que colocou isso no coração do homem. Não é uma invenção humana, né? Não é heresia o homem querer viver para sempre. O problema é o método que ele quer utilizar para viver para sempre, né? Conforme nós vamos falar. Mas o desejo em si de viver para sempre, voltando aqui para quem é da área de programação, fica mais fácil entender, seria uma programação no genes, né? Deus colocou essa programação ao criar o homem, ele colocou essa programação no homem. Deus sabia que o homem ia cair, né?
Deus, uma das características de Deus que nós estudamos é sua onisciência, sua onipresença e sua onipotência. Portanto, Deus sabe o que vai acontecer no futuro, né? E ele sabia que o homem ia cair. Então, quando ele cria esse homem, ele cria com esse desejo de voltar à vida eterna, né? De voltar a ser eterno, né? E é interessante que o homem, justamente essa vida eterna, né? Fisicamente falando, foi o que ele perdeu. Mas o homem tem esse desejo de viver para sempre. E é interessante que Deus não fez nada, né? Assim, a sua criação, suas principais criações, tanto homem, anjos, Deus não fez para a morte. Né? Deus não cria vida para a morte. Né? A vida é para ser viva, né? É para ser vivida, ou seja, é um projeto de eternidade. Deus não faz coisa transitória. Né? As coisas de Deus são todas para ser eterna, né? E nessa questão aí, nós podemos citar, por exemplo, né, os jovens, por exemplo, já conhecem bastante, que assiste mais séries e filmes. Tem até algumas séries interessantes que falam sobre esse assunto, que trata sobre esse assunto do desejo do homem viver para sempre. Tem uma série chamada Altered Carbon, que fala bastante sobre isso. Tem um filme chamado Transcendente, né, do Johnny Depp, lá com Morgan Freeman, que fala sobre essa consciência, transferir a consciência humana para dentro de uma máquina e tal. Então, como nós falamos, o problema não é o desejo do homem de viver para sempre. O problema está no método pelo qual o homem quer alcançar essa vida eterna, né? Então, esse é o grande problema do homem. Então, né, como nós vemos, esse desejo foi inserido em nós por Cristo, por Deus, na nossa criação, pela Trindade. Então, o homem caído, tentado de várias formas transcender esse desejo, mas nós sabemos que só conseguiremos isso de forma... Claro que todos serão eternos, né? Um para os bem, outro para os maus. Mas a única forma de a gente transcender isso para o bem é em Cristo. E aí no tópico 2, nós vemos que o Correlê, ele faz uma comparação da nossa vida com a vida dos animais. Do pó ao pó. Esta é a pergunta do tópico 2. Então ele faz ali uma analogia no sentido de mostrar para o homem de que a vida dele na terra é igual à vida do animal. Da mesma forma que o homem morre, o animal também irá morrer. Só que ele não traz essa analogia no sentido de menosprezar a vida humana ou de enaltecer a vida dos animais. Isso é algo que a gente tem que gravar, né? Não é para transformar os animais em humanos e nem para transformar os humanos em animais. Mas é no sentido que ele está falando que se sua vida for baseada simplesmente no tempo aqui na Terra, a sua vida é igual à vida de um animal. Ela não tem muito sentido, não tem muito propósito, não tem um porquê de você querer, por exemplo, fazer tudo correto, agir corretamente, se sua vida tem uma duração igual a de um animal qualquer. Então é esse o propósito que ele usa esse termo do pó, que todos retornarão para o pó, tanto o homem quanto o animal, no sentido de mostrar de que a vida do ser humano vai além disso. Porque se ela fosse só o pó, nós seríamos iguais aos animais. E é importante nós observarmos aqui que Salomão, quando ele vai falar que o homem e o animal, né, igualmente, morre um, morre outro, mas lá atrás ele falou da questão do desejo de viver eternamente. E ele não fala que o animal tem um desejo de viver eternamente, né? Então, nós precisamos nos atentar nas palavras utilizadas aqui na lição. Nós precisamos nos atentar na palavra, né? E no contexto e não no texto. Porque se nós tivermos um pouco de paciência, de cuidado, ao lermos mais a escritura, né? O livro em si, a gente vai ver que Salomão, o tempo todo ele faz essa distinção. Ele deixa bem claro que homens e animais não são iguais. E o mais importante aqui, então por que Salomão vai falar que do mesmo jeito que morre um, assim como morre um, morre o outro também? Então por que nesse momento aqui ele une essas duas visões? É simples, Salomão está falando da vida embaixo do sol, né? Que todos têm um fim, né? Que assim como o homem morre, também morre o animal. Jó lá atrás comparou o homem, né? Lá no seu livro, ele vai comparar o homem com uma erva do campo, uma flor que nasce hoje, cresce e murcha e morre.
né? Então, não há um exagero da parte de Salomão aqui quando ele vai fazer essas duas comparações, né? Então, nós precisamos nos atentar ao contexto e não ao texto em si, né? Porque, como diz, né, como nós conhecemos bem, né, um ditado que diz que um texto sem contexto é pretexto, né? É pretexto. Então, nós precisamos ter cuidado com isso aí. Então, no tópico 3, nós vamos falar, né? Para o Correlê, alma de bicho e alma de homem é tudo igual. E aí continua nesse debate, né? Nessa argumentativa de que não é igual. Só nós observamos também o período da criação. Deus criou os animais, mas quando Deus criou o homem, ele moldou o homem e soprou em nós o fôlego de vida. Então aí nós recebemos uma diferença dos animais, que é a nossa consciência, que no grego é chamado de psique, né? E no hebraico é chamado de nefesh. Então é interessante a gente ressaltar isto novamente, de que o Senhor colocou em nós esta consciência de nós sabemos discernir o que é errado e o que é certo. Os animais também possuem ali sentimentos, emoções, mas eles não possuem essa consciência de que nós, seres humanos, temos, de sabermos que iremos viver eternamente, de termos este conhecimento, de ser salvo à luz das Escrituras. Essas coisas são coisas que Cristo colocou em nós mediante ao fôlego de vida que Ele nos deu. Exatamente, irmão Pablo. Então, nós precisamos ter cuidado com essas expressões, né? E conforme nós vamos analisando, e a gente para pensar nesse contexto do rei Salomão, ele conhecia a palavra de Deus no que se diz respeito às literaturas deixadas por Moisés, né? E Salomão era um grande estudioso, portanto, ele tinha pleno conhecimento disso aqui. Então ele não está fazendo uma análise comparando bicho com animal. E isso é um erro muito grande que acontece hoje, e infelizmente até mesmo dentro das igrejas, no meio do povo cristão, de dar mais valor ao animal do que, né, o próprio ser humano. Aí faz a gente lembrar, né, igual nós estávamos conversando antes da aula, sobre a questão de Jó, né? A questão de Jonas, né? Hoje em dia tem muitos Jonas dentro das igrejas, irmãos. Isso é um problema, viu? Porque com as modas dos pets e tudo mais, não que eu tenha algo contra, né? Sobre ter seus bichos e tal. Aliás, deve ser bem cuidado, porque se você pegou de uma vida para cuidar, você tem que cuidar, né? Então, a gente vê os extremos, mas o problema é o extremo, né? O problema aqui está nos extremos. E nós vamos ter uma lição falando sobre essa questão do balanço, né? Do equilíbrio da vida. O problema é os extremos, quando tira aquilo que é para ser dado à criação de Deus, a sua imagem e semelhança, e nós doamos, né, para os bichos, né? O nosso amor verdadeiro que deveria ser dado, muitos pais, né, muitos casais decidem não ter filho e entrega todo o seu amor de pai e mãe, né, para um animal, coloca ao lado da cama, faz enxoval, como se fosse de uma criança e tudo mais. E a gente precisa ter cuidado, viu, irmãos? Muito cuidado com essa questão aí. Animais são excelentes amigos, sim, companheiros da vida diária, né? Dependendo, é muito mais fiel do que muitos seres humanos. Tem uma fidelidade aí, principalmente o cachorro, né? Tem uma fidelidade aí invejável, né? Nessa questão. Mas nós precisamos entender que não podemos colocar nenhuma outra criatura acima daquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E esse é um problema, né? Há uma inversão de valores aí por trás disso aí. Nós estamos numa sociedade em que ama mais bicho do que ama gente, né? Quando a gente vê umas matérias na televisão, por exemplo, onde a polícia matou o bandido e tal, primeiro, já foi tarde, né? Já foi tarde. É assim que realmente um cristão deve se portar diante de um fato desse? É assim que nós devemos nos portar, né? Então, vê que a questão do mundo moldar o nosso jeito de ser, ao invés de nós moldarmos o pensamento do mundo, o jeito do mundo ser, nós deixamos que o mundo nos molde, né? E chegamos ao ponto de que tem certos tipos de vida humanamente falando, que não tem valor nenhum. Já foi tarde, deveria ter morrido mesmo, né? A gente precisa ter cuidado. Como cristãos, nós precisamos ser extremamente criteriosos nessa questão.
Um exemplo que a gente pode se dar é, por exemplo, quando um cachorro bravo morde uma criança. Nós vemos até casos de cachorros matando seres humanos. Nós falamos, isso foi coisa da criação, isso foi coisa do jeito que ele foi criado. E para o ser humano não é o mesmo? O ser humano é concebido em pecado, criado em pecado, vive em pecado, e o pecado está deteriorando a consciência e a vida do ser humano. E nós sabemos que só Deus pode trazer à luz essas coisas. Então nós devemos sim ter este cuidado com os animais, nós devemos sim não maltratar os animais, saber que, por exemplo, o animal que ataca um ser humano, ele foi criado para fazer aquilo, mas nós devemos também que ter este amor e ter esta noção com o ser humano também, que as ações caídas que o ser humano tem feito é decorrente do pecado que está dentro dele. E assim nós que somos cristãos, temos a luz das Escrituras para nos guiar, nos ensinar a agir como Jesus Cristo em relação a isso, né? A agir como Jesus Cristo em relação ao amor, a como livrar ele deste pecado, como apresentar ele a alguém que pode tirar esta ira, esta raiva, esta vontade de roubar, por exemplo, no caso do bandido. Então nós como cristãos, isso foi falado no trimestre passado, na aula 10 ou 11, que Deus nos colocou para dominar sobre a terra. Quando ele criou o ser humano, ele nos colocou para dominar. E nós devemos exercer este domínio que o Senhor nos deu com excelência. Não dando mais humanização aos animais, nem colocando menos amor aos seres humanos, mas sim estabelecer limites. Por exemplo, o que te comove mais? Uma vaquinha na internet para uma cirurgia de um pet? Ou uma criança passando fome, um adulto passando fome do lado da sua casa, na rua? São coisas que nós devemos transmitir para os nossos alunos, para que eles coloquem a mão na consciência e possam entender que o animal tem sim o seu valor, mas que mais valor que o animal tem Deus, tem o ser humano. E o ser humano, o Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos convocou agora como dominadores dessa terra, quando Ele nos criou, para que nós possamos agora, igual nós falamos nas outras aulas, né? Ser esta imagem de Deus, ser esse reflexo do Senhor. E este reflexo de Jesus, ele está preocupado com os seres humanos e também está preocupado com os animais, mas tendo mais importância aos seres humanos. Isso foi eu acredito que esse seja o tema que a gente vai falar lá no tópico 5, mas a parte mais importante dessa lição está no tópico 4, que a gente vai falar do temor a Deus. O irmão Elias pode até me corrigir se eu estiver errado, mas porque quando nós vemos que essa é a diferença entre a nossa alma e a alma dos animais, nós vemos que a nossa vida não irá se extinguir por aqui, ela irá durar eternamente. E isto tem que gerar em nós uma consciência. E essa consciência que tem que ter trazida para nós é o temor a Deus, que é isso que a gente vai falar no tópico 4. Exatamente, irmão. O temor a Deus, né? E afinal de contas, o que é temor a Deus, né? Porque temor, muitos confundem temor com medo, né? E são coisas distintas. Para nós entendermos o que é temor a Deus, nós vamos para a palavra do Senhor. Grande exemplo está lá em Jó, né? Em Jó, quando Deus vai dar o currículo de Jó lá perante Satanás, Deus vai apresentar a Jó e vai dizer que ele era um homem que temia Deus, ou seja, que desviava-se do mal, né? Portanto, essa concepção que se tem errada sobre o temor a Deus, que é ter medo de Deus, né? Biblicamente ela é incorreta, né? Porque para ter temor a Deus, ainda vai mais longe, lá na lição 10, que fala sobre a excelência da sabedoria, nós vamos tratar dessa questão também, que temor a Deus e sabedoria, eles caminham juntos, né? É impossível, portanto, o homem ter temor a Deus se ele não for dirigido pela sabedoria. Também é impossível ao homem ser dirigido pela sabedoria se ele não deixar que a palavra do Senhor gere um temor a ele. E o que seria esse temor a Deus, né? Portanto, temor a Deus perante a palavra do Senhor é desviar-se do mal, né? É desviar-se do mal, é buscar sabedoria, ou seja, é buscar conhecimento de Deus. E isso é temor a Deus, né? E não ter medo do Senhor. Portanto, há uma distinção entre essas duas questões aí, né? E quando nós vamos lá para, por exemplo,
na questão de Abraão, quando Abraão está diante do povo lá da terra, lá na região onde ele estava passando, e ele vai mentir sobre a questão da sua esposa, né? Vai falar que é sua irmã e tal. E vai dizer que ele temeu o povo daquela terra. E a palavra utilizada lá é a mesma aqui, né? Que nós utilizamos para falar sobre o temor a Deus. Aí fala assim, então é ter medo e temor é a mesma coisa? Não. A preocupação grande de Abraão era, esse povo não conhece a Deus. Eles não têm conhecimento de Deus. Então, se eles não têm conhecimento de Deus, as suas reações poderiam ser reações hostis, né? Não é? Então, nessa questão, erradamente, é claro, né? Erroneamente, ele vai mentir sobre quem é, sobre a identidade da sua esposa, dizendo que é sua irmã, mas o que ele pensa ali logo naquela questão é a questão do temor. Será que esse povo teme a Deus? Como eles não conhecem a Deus, eles não têm temor sobre Deus, né? Então vê que temor, esse temor aí vem do conhecimento de Deus, não é ter medo de Deus, né? Ele não estava preocupado se aquele povo, ao ouvir falar do nome de Deus, que se eles iam ter medo. Falar, olha, eu sou um servo do Senhor, né? De Yahvé, né? E aquele povo, ao ouvir essa palavra, né? O tetagrama, vamos colocar aí, e eles ficassem apavorados. Não, a questão dele é, será que eles têm conhecimento de Deus suficiente, né? Para eles pensarem duas vezes antes de se levantar contra nós? Então, vem da questão do conhecimento de Deus. Essa é a questão que Abraão estava preocupado ali naquele momento. Como o nosso irmão Elias falou, o temor vai muito além de ter medo, não é só nós pensarmos em questão da salvação. Nós somos salvos não por ter medo do inferno, nós somos salvos por crer em Deus, e aí pelo fato de nós crermos em Deus, nós somos aceitos por Ele. E uma das características da salvação, né, é a santificação. Então, pelo fato de nós agora sermos salvos, nós iremos se santificar, e se santificar é isto, por temer ao Senhor, que é o meu Salvador, não que eu tenho medo dele. E eu não sou salvo por medo do inferno. Agora eu vou me desviar do mal e vou andar no caminho correto, porque eu sei que esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus. E por temê-lo, não ter medo, nós passamos então a se desviar do mal, a se afastar do mal, a procurar agradar a Ele. Este que é o temor. É você respeitar extremamente a Deus. Ou pode ser usado o temor com seus pais também, com o seu líder, que é algo que é super aplicável, mas o temor principal é a Deus. Você tem tanto temor a Deus, tanto respeito a Ele, você acredita tanto que Ele é verdade, que as suas palavras são verdades, que você, por amá-lo e respeitá-lo tanto, você vai agora se desviar do mal. Porque você sabe que fazendo isto, você vai crescer em sabedoria. Crescendo em sabedoria, você vai crescer em temor. Crescendo em temor, você vai crescendo em sabedoria. E isso vai fazendo com que você se aproxime mais deste Deus tão maravilhoso. Então, quando nós chegamos aqui no tópico 5, né, da nossa lição, nós vamos ver sobre essa questão aí, que Salomão ele não está, né, fazendo uma comparação, né, ali colocando o homem e o animal em pé de igualdade perante Deus ou perante a sociedade, né? É mais uma chamada à reflexão, né, de que mundo nós estamos vivendo. Né? De que mundo nós estamos vivendo? Um mundo onde nós colocamos os valores humanos no reino animal e transferimos os valores do reino animal para o mundo humano, assim falando, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. E aí é o que nós chegamos naquela questão de Jonas, né? Jonas, com uma frase curta, se for olhar até simples, né? As igrejas aí, o pregador se esforça, gasta 1 hora ou mais para pregar, para ver uma alma se converter, né? Aceitar Jesus. Jonas, com a frase simples, percorre uma cidade gritando, se é que deu para todo mundo ouvir esse negócio. Imagina eu com a frase gritando, cansado do jeito que já estava, se a gente analisar o contexto, né? E sai gritando no meio daquela cidade. Mais de 600 mil almas aceitaram a Deus naquele momento, se rendeu a Deus, né? Foi salvo a mais de 600 mil almas. Lá na frente eles vão novamente se perderem, vão ser punidos e tudo mais, mas naquele momento ali, a palavra de Deus fez efeito, né? Então, essa é a grande questão. E Jonas, ao olhar o fruto, né?
um grande pregador no nosso tempo vê 10 pessoas, 20 pessoas se renderem, né, ao Senhor durante uma pregação, ele fica contentíssimo, alegre, né? Eu ficaria de uma, né? Eu já ficaria de uma pessoa. Jonas tem mais de 600 mil pessoas, né? E qual é o resultado? Jonas se sente profundamente triste quando ele olha para aquele cenário. E aí, é claro, a gente precisa entender o livro de Jonas, né? Precisa entender o contexto. Por que Jonas não queria que aquele povo fosse salvo, né? Enfim, né, o seu egoísmo e tudo mais, não biblicamente, mas tem um fundamento humano, se a gente for olhar, tem um fundamento, né? Então, entender, mas Jonas, ele fica triste. No entanto, quando ele olha para aquela planta morrendo, né? Jonas fica amargurado e deseja até a morte. Vê que ele deseja a morte e Deus fala, você teve pena, não teve pena de Nínive, que tem mais de 600 mil pessoas que não sabem decidir o correto entre a mão esquerda e a mão direita, né? Ou seja, o que é certo e errado. Mas você tem dó de planta, Jonas? E ele fala, essa sua ira é justificada? E Jonas fala, é sim, até a morte. Ou seja, Jonas está falando, eu preferia morrer do que ver esse povo sendo salvo. Eu preferia a morte, né? Então, vê o extremismo, irmãos, o extremismo. Nós precisamos ter muito cuidado. E essa é uma das propostas que nós temos nesse trimestre. É uma vida equilibrada, né? Vamos tratar desse assunto específico em uma lição específica sobre equilíbrio, mas nós precisamos ter uma vida em equilíbrio. E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu acredito que o temor, né, como foi falado, vai levar-nos a ter este equilíbrio. O temor é o que vai levar-nos a saber estabelecer os limites que deve ter entre um tratamento para um animal, como foi falado, o tratamento a uma planta, como foi dado o exemplo de Jonas, para um tratamento com um ser humano. Claro que para o ser humano nós devemos estar dispostos a fazer igual Jesus, dar a sua vida pela humanidade. Então, e pelo animal nós devemos, claro, cuidar, tratar, mas a questão é a inversão de valores que tem acontecido, né? Na conclusão vai falar algo muito interessante, que fala que a gente falou um pouco sobre a transitoriedade da vida, mas fala que a vida não é curta, mas sim que ela tem o tempo próprio estabelecido por Deus. E isso é algo muito importante para se ressaltar com os seus jovens na conclusão, que muitas das vezes os dias estão se passando rápido, as horas estão corridas, e muitas das vezes parece que nós não temos tempo para as coisas, mas isto é questão de onde está o nosso temor, onde está o nosso centro, o nosso foco. Se a gente estabelecermos corretamente os prazos que nós temos, nós vamos aprender que esta vida não é curta, mas sim que o tempo que Deus te deu para este dia de hoje, o tempo que Deus te deu para a sua semana, para toda a sua vida, Ele tem um propósito para fazer em você, nos seus alunos, por meio dela. Então você tem que transmitir isso para os seus alunos, que o temor a Deus vai ajudá-los a estabelecer esses limites e assim também saber como direcionar este tempo dessa vida que muitas das vezes é curta, é corrida, é trabalhosa, é rápida, mas que com o temor a Deus nós vamos conseguir ali estabelecer os limites onde o tempo que eu devo determinar para cada coisa, para que eu continue glorificando e mostrando o meu temor ao Senhor. Perfeito. Portanto, a grande lição que nós tiramos, né, irmão Pablo, dessa lição deve ser essa daí. O temor a Deus, né, na busca pela sabedoria, para que alcance temor a Deus, e que a vida não é curta, né? Ela não é curta. Ela tem a medida exata que Deus determinou, né? Para começo de conversa, ela tem a medida exata que Deus determinou. E a palavra de Deus vai dizer que não cai nem sequer um único fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus determina. Portanto, os nossos dias, eles são contados por Deus e determinados por Deus. E o que é mais incrível é que a palavra de Deus, ela tem bênção de vidas longas, né? Sim. Se a gente for analisar com cuidado, né? A palavra de Deus, ela tem bênçãos de vidas longas, de longevidade, né? E principalmente para o jovem, respeitar pai e mãe, né? Que é algo que parece até clichê falar nos dias de hoje, mas o respeito a pai e mãe, irmãos, traz longevidade. Uma das promessas que Deus tem para aqueles que respeitam pai e mãe é justamente longevidade. Vê então que a vida, o tamanho da vida, vamos dizer assim, quem determina é Deus. Portanto, a vida não é curta e nem é breve, né? Não é um sopro, né? Ela é o que Deus determinou para que ela seja. Agora, cabe a nós, com sabedoria, aproveitarmos cada segundo que Deus nos dá, debaixo da orientação do Espírito Santo, e vivermos
para Deus, por Deus e para Deus. Cumprirmos aquilo que foi falado lá no início da lição, né? Que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Se essa é a nossa função primária, que é ser imagem e semelhança de Deus, projetar a imagem de Deus na terra, que vivamos de acordo com a vontade de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Portanto, falta conhecimento em nós para que nós vivamos bem essa vida, né? Conforme vamos aprender ao longo das lições. Bom, irmãos, então finalizamos mais esta lição. Espero que os nossos comentários possam ajudar a você, professor, a ministrar a sua aula, alcançar os seus alunos. Lembrando que toda aula ela tem por propósito não só transmitir o conhecimento, mas sim que a gente possa alcançar os nossos alunos e ajudá-los na sua caminhada na fé. Então esperamos ter ajudado, nossas orações estão com vocês e que Deus os abençoe.